Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Este Evangelho, certamente um dos textos mais bonitos entre todos os Evangelhos. E um texto que toca e precisa tocar profundamente o nosso coração. Todo trecho, toda a narração deste fato, a cura de Bartimeu, ela vem trazer para a gente um verdadeiro roteiro de cura. E por que precisa ser armazenado no nosso coração? Precisa criar raízes, essa palavra precisa sim criar raízes em cada um de nós. Porque a cura, em especial a cura que o Senhor promove, não somente a cura física também, mas em especial a cura da alma, a cura espiritual, a cura que restaura-nos efetivamente. Porque percebam que uma pessoa ela pode ter uma doença física e ainda assim ela prosseguir no caminho. Ela seguir, ela conseguir ter forças para lutar. Agora, a gente percebe com muita clareza no dia a dia, nos nossos dramas pessoais também, como que a cura da alma, a cura do nosso emocional, a cura das nossas razões, de muitas vezes razões de viver, os nossos propósitos, como que tudo isso interfere radicalmente para a sequência da vida. Nós precisamos dessa cura que nos reergue, dessa cura que faz a gente retomar o sentido da vida, que faz muitas vezes a gente não ter dúvidas do sentido da vida, que faz a gente viver esse processo de restauração que o Senhor faz.
Então a cura interior, a cura de todas as nossas necessidades, de todos os aspectos da nossa vida, não só a física, mas tudo que envolve a vida de um ser humano, ela é facilitada. Na verdade, nem facilitada, ela é verdadeiramente entregue para cada um de nós pelo nosso Senhor. Porque Jesus sabe que nós precisamos dessa cura. E ontem o Evangelho já nos conduzia a um caminho, né? O caminho da conversão. Então a gente converte, volta ao Senhor e continua. Hoje Jesus vai nos dizer que para a gente ter essa capacidade de estar com Ele e principalmente de viver na dinâmica do amor a Deus, do amor ao irmão, a gente precisa ter esse coração curado e restaurado. Porque é com o coração curado e restaurado que a gente consegue experimentar aquilo que o reino dos céus nos dá. Conseguimos avançar nessa dinâmica de nos lançarmos ao Senhor. Então vamos ao Evangelho. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa palavra, ela é dita para cada um de nós. Cada momento que a gente lê esse Evangelho, a gente precisa identificar em qual ponto da nossa vida, da nossa história, Jesus nos chama. Jesus nos dá uma palavra de ânimo. Claro, foram os discípulos que falaram com Bartimeu, mas é porque Jesus nos chama por meio de outras pessoas também. Então, coragem, levanta-te. Que palavra poderosa. Nós precisamos acreditar nisso. E é interessante porque essas mesmas pessoas antes estavam fazendo o quê? Cala a boca aí, rapaz. Fica quieto, você está incomodando, para de gritar. E sabe, gente, uma coisa que é muito verdadeira é que quem precisa de uma forma que dói o íntimo do seu ser, clama ao Senhor. E não tem nada que o impeça de clamar ao Senhor. De, se preciso for, gritar mesmo ao Senhor. Mas o principal não é o grito, não é chamar, mas o principal é o que Bartimeu fez. Ele estava no caminho. Ao saber que Jesus ia passar por ali, aí ele gritou. Então, primeira coisa para a cura, a gente precisa se colocar no caminho do Senhor. Não existe cura, não existe renovação da vida se não existir conversão. Conversão é nos colocarmos alinhados com Jesus. É dar o nosso sim a Ele, o sim que precisa ser diário. É nos abandonarmos em Deus, é sairmos de nós mesmos e nos voltarmos para o Senhor. E assim dar total poder para o Senhor agir na nossa vida. Bartimeu fez isso. Bartimeu estava com uma necessidade clara. Mas olha o que a palavra diz. Ele grita, as pessoas o repreendem, ele grita mais alto. E quando as pessoas falam coragem, Jesus te chama, ele lança fora tudo que ele tem para ir até o encontro do Senhor. O manto, né? O manto é o que Bartimeu tinha
para se abrigar do sol, se abrigar da chuva, se abrigar da areia. Ele era cego, ele era mendigo, ele não tinha mais nada. E ele precisava estar no local que as pessoas passavam, senão ele não ganharia nada também. Então o que ele tinha para ter o mínimo, mas o mínimo mesmo, de conforto era o manto. E ele, tchau manto, porque ele ia até o encontro do Senhor. O que nós precisamos lançar fora? O que nós precisamos desprender da nossa vida para conseguir ter esse contato verdadeiro com Cristo? Porque o contato com o Senhor precisa nos libertar. E é tão verdade que Bartimeu, depois que ele é curado, e o outro ponto é que ele fala com Jesus a sua necessidade, e depois que ele é curado, ele segue Jesus. Então aqui os pontos rapidamente sendo falados para que a gente possa guardar no nosso coração e meditar sobre isso. Nós precisamos nos colocar no caminho do Senhor. Nós precisamos clamar para que a gente se aproxime de Deus, se aproxime das coisas de Deus. Para quando Jesus passar por nós, a gente esteja prontos para o tocar e deixarmos ser tocados também. E quando acontecer esse encontro, que a gente esteja livre das coisas que nos aprisionam e livres a gente possa falar claramente com Jesus quais são as nossas necessidades. E que todo esse movimento dê um fruto. E o fruto é a vivência em Deus. Bartimeu, no mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Que nós possamos seguir o Mestre e possamos deixar que Jesus nos restaure plenamente. Querido Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos dá os roteiros, o passo a passo. Dá-nos, Senhor, um coração fecundo para que a gente acolha a sua palavra, creia nela e te busque sem amarras, sem limitações, sem nenhum tipo de aprisionamento. Que a gente possa ser livre em ti, Senhor. Nos dê essa graça. E para isso te pedimos, Senhor, pois necessitamos. Fica conosco, Jesus. Fica conosco para, assim como Bartimeu, estarmos contigo no caminho. Amém.